de 85, porque aí deixa, a partir do momento que a servidão é constituída por contrato, as regras de vizinhança são afastadas e aí são aplicadas todas aquelas regras que tratam da servidão. Então, o primeiro equívoco é esse, denominar direitos de vizinhança de servidão legal. Não há servidão legal. A servidão, ela é convencional, quando decorre de um contrato, ela pode decorrer de um testamento, destinação do proprietário, uso capião e sentença judicial. Legal não é possível. Sem problema. Uma outra situação interessante que o Código Civil trata e que traz muita confusão também ainda na questão dos direitos de vizinhança, diz respeito à servidão de aqueduto. Servidão de aqueduto, que está disciplinada no artigo 1293 do Código Civil. Servidão de aqueduto, que está disciplinado no artigo 1293, não. O direito de vizinhança do aqueduto está disciplinado no artigo 1293. A servidão de aqueduto não tem disciplina legal. As servidões são atípicas. O que eu quero dizer é o seguinte: o artigo 1293 do Código Civil estabelece a possibilidade de um vizinho constranger o outro a que lhe dê a passagem de um aqueduto. Olha o que diz o 1293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização, aos proprietários prejudicados, construir canais através de prédios alheios para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida. Olha só, aqui já foi colocada uma restrição. Então, se o sujeito, numa relação de vizinhança, se recusa a dar passagem de águas para as necessidades vitais, eu posso invocar uma regra de direito de vizinhança que diz respeito à passagem de aqueduto, 1293, e constrangê-lo a realizar esse canal, ou como diz o artigo 1293 do Código Civil, a construir um canal para que eu tenha acesso à água que atenda minhas necessidades especiais. Olha a limitação legal. Necessidades da pessoa. Agora, nada impede que eu constitua uma servidão de aqueduto sem as amarras e as restrições do artigo 1293 do Código Civil. Por exemplo, nada impede que eu institua uma servidão de aqueduto para passagem de água, por exemplo, que não tenha relação com necessidades da própria pessoa. Ou seja, que vão além disso. Podem ser servidões, por exemplo, que atendam uma questão industrial ou uma questão pecuária, não importa. Ou até para construção de açudes, enfim, para outra finalidade que não essa do 1293. O que eu quero dizer é que no caso do aqueduto, existe a possibilidade de constranger o vizinho a construir um canal para essa finalidade. E aí não tem nada a ver com servidão. Isso é regra de vizinhança que decorre de uma imposição legal. E há uma outra situação em que, para proporcionar utilidade para um prédio, em prejuízo de outro prédio, eu posso pactuar, estabelecer, convencionar o quê? Uma servidão de aqueduto. Veja que coisa interessante. E aqui o artigo 1293, ele é muito claro em relação a isso. Qual é o fundamento do aqueduto como direito de vizinhança? Está no próprio artigo 1293. O fundamento é necessidade da vida. Veja só, nesse caso, um vizinho pode constranger o outro a construir um canal para atender uma necessidade.
as regras de vizinhança sempre estão fundadas em alguma necessidade, em uma necessidade social, uma necessidade de exploração econômica, uma necessidade para que a propriedade tenha uma função social, ou seja, diferente do fundamento das servidões, que é o quê? Utilidade. Eu posso ter uma servidão de aqueduto que não tenha nenhuma relação com necessidades da vida? Claro que posso. Por quê? Porque ela pode ser constituída por contrato e, no contrato, autonomia privada, eu posso estabelecer qualquer limitação ao prédio serviente, claro, desde que haja concordância, porque o contrato é um acordo. Sem problema? Então, falar que aqueduto, no artigo 1293, é uma servidão, é um equívoco. Na verdade, aí você tem mais uma regra de direito de vizinhança, mais uma apenas, com limites estritos, com requisitos próprios. Eu só posso constranger o meu vizinho ao aqueduto diante de uma necessidade de vida. Eu preciso daquela água para sobreviver. Dignidade da pessoa humana, até pode invocar um princípio dessa natureza, se for o caso, para aplicar essa regra de vizinhança. Agora, querer transformar essa situação numa servidão legal não dá, simplesmente porque, nesse caso, não há como transportar as regras de servidão para cá. Então, são situações diferentes. Aí se demonstra o equívoco, o grande equívoco, que é chamar ou denominar os chamados direitos de vizinhança de servidões legais. Não há nada de servidão, absolutamente nada. No caso dos direitos de vizinhança, não há prédio dominante, não há prédio serviente. O que há é uma reciprocidade de direitos, deveres e obrigações entre todos os prédios vizinhos. Todos são dominantes e servientes ao mesmo tempo. Essa é a distinção básica. Quando se fala em direito de vizinhança, não há um ônus que grava um prédio para proporcionar utilidade a outro prédio, como acontece na servidão. Nos direitos de vizinhança, o que há, na verdade, são o quê? Situações de necessidade decorrente de direitos e deveres recíprocos daqueles que vivem em uma mesma comunidade. Ou seja, há uma necessidade de convivência pacífica. Para que essa convivência pacífica se concretize, se materialize, é essencial que sejam estabelecidas algumas regras. Dentre essas regras, as regras de vizinhança. Então, quando se fala em vizinhança, você nunca vai conseguir identificar um prédio dominante, um prédio serviente. Porque nessa relação de reciprocidade, de bilateralidade, entre todos os vizinhos, todos são dominantes e todos são servientes dos seus direitos, obrigações e deveres. Essa é uma questão fundamental. Uma outra situação que também é confundida muitas vezes, que hoje está regulada no Código Civil, é o artigo 1286 do Código Civil, que trata da passagem de cabos e tubulações, principalmente para, se houver necessidade de telefone, de internet e tal, essas questões mais relevantes atualmente. Se um vizinho tiver necessidade de ter acesso à propriedade vizinha para que passe uma tubulação ou um cabo, o que ele pode fazer? Ele tem duas opções. Primeira, ele procura o vizinho e eles estabelecem uma servidão por contrato. Nesse caso, será constituída por contrato uma servidão de passagem de tubo e cabos, enfim, objetos dessa natureza. Se o vizinho não concorda, qual é a saída dele? E ele necessita daquilo, olha só, agora, necessidade. Ele necessita desses cabos e dessas tubulações, ele pode fazer o quê? Invocar uma regra de vizinhança e constranger o vizinho a dar a ele essa passagem. Olha o que diz o 1286. Mediante recebimento de indenização que atenda também a desvalorização da área,
o proprietário é obrigado, é uma obrigação legal, ele é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública. Olha as restrições. Eu só posso exigir, pelas regras de vizinhança, desde que aqueles cabos, aquelas tubulações e outras situações congêneres tenham uma utilidade pública também. A ideia é essa. Porque se for apenas para incrementar a utilidade, aí eu tenho que partir para a servidão. Porque as regras de vizinhança visam o quê? Uma necessidade de atender a uma função social. E essa função social está bem clara aqui no artigo 1286. E aí vem, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Ou seja, olha nesse dispositivo no artigo 1286, a quantidade de restrições que a lei estabelece para que possa ser invocada essa regra de direito de vizinhança para constranger um vizinho a que passe sobre o imóvel dele cabos, tubulações e tal, e tal, e tal. Se houver um acordo entre os vizinhos para a constituição de uma servidão de passagem de tubos, de cabos e outros similares, não há necessidade de observar nenhuma dessas restrições legais, como, por exemplo, utilidade pública, salvo quando de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso. Ou seja, em qualquer situação, essa é a ideia, esse é o limite que precisa ser superado. Ou seja, uma coisa é servidão, livre estipulação, de acordo com os interesses privados, incremento de utilidade. Outra coisa são regras de direito de vizinhança que se referem a situações que também podem ser servidões, como, por exemplo, passagem forçada de prédio encravado, 1285, passagem de tubos, cabos, no caso 1286, e, no caso do 1293, a situação de aqueduto. Então, há uma diferença entre servidão e direito de vizinhança. Acredito que isso ficou bem claro em relação a isso. Segunda questão. Então, não há servidão legal, eu insisto. Segunda situação. Não podemos confundir a chamada servidão predial, que é o que nós estamos estudando, com o usufruto. Mas ninguém confunde servidão com usufruto. Não há essa confusão. Infelizmente, muita gente denomina o usufruto de servidão pessoal. Veja só, por que servidão pessoal? Porque o usufruto proporciona, na verdade, vantagens para um sujeito. No caso da servidão predial, a relação é entre prédios, prédio dominante e prédio serviente. Se proporciona a utilidade para quem? Para um outro prédio, que é o prédio dominante. E por que não tem absolutamente nada a ver? No caso do usufruto, do direito real de usufruto, não há prédio dominante, não há prédio serviente. Usufruto é uma restrição estabelecida sobre uma determinada propriedade, que pode ser um bem móvel, imóvel, pode ser até um bem corpóreo, incorpóreo. Usufruto pode ser constituído até sobre um patrimônio. O Código Civil permite, inclusive, usufruto sobre títulos de crédito, no artigo 1395. Enfim, é ampla a possibilidade de usufruto. Mas a finalidade do usufruto é sempre favorecer, beneficiar e criar uma vantagem para o sujeito, diretamente para a pessoa. No caso da servidão, primeiro, só é possível constituir servidão sobre imóvel.
Segundo, esse imóvel precisa ser um bem corpóreo. E terceiro, na servidão, há uma relação entre coisas. Se proporciona utilidade para um prédio. Claro que o titular desse prédio se beneficiará dessa servidão, mas de forma indireta, de forma impessoal, não de forma direta ou pessoal, como acontece no usufruto. E o usufruto tem regras próprias e muito bem estabelecidas. Então, não há a mínima possibilidade de se confundir usufruto, que não tem nada de servidão pessoal, com a nossa servidão, que é a única servidão que existe, que é estabelecida nos artigos 1378 e seguintes do Código Civil. A última questão relacionada a isso é uma situação curiosa em que a doutrina tem dificuldade em separar a chamada servidão de direito civil da servidão administrativa. Aliás, muitos denominam a servidão administrativa de quase servidão. Por que esse nome, quase servidão? Porque a servidão administrativa, na verdade, ela não tem caracterizado um prédio dominante. Não há um prédio dominante. A servidão administrativa, ela impõe uma restrição, impõe um ônus, impõe um gravame. Mas em benefício de um prédio, não. Em benefício do quê? De uma coisa, cuja coisa pode ser um bem, pode ser um serviço, pode ser uma obra pública, enfim, a coisa que se beneficia da servidão administrativa é a utilidade pública. Então, como não há a figura do prédio dominante, o que seria o prédio dominante? Alguns até dizem que a servidão administrativa seria uma espécie de servidão pessoal, porque o beneficiado da servidão seria o poder público. O que é também questionável, porque na verdade não é o poder público que se beneficia da servidão. Na verdade é toda a coletividade. E essa coletividade, que não tem uma materialização, uma concretização, uma individualização, leva uma boa outra parte da doutrina a dizer que no caso da servidão administrativa, nós teríamos simplesmente uma quase servidão. Ela ficaria no meio termo entre uma servidão e uma limitação administrativa, vamos dizer assim. Aliás, há muitos doutrinadores que defendem que a servidão administrativa não passa de uma limitação administrativa, o que também é um pouco questionável, porque no caso da servidão, o gravame, o ônus, ele incide sobre um bem, sobre um prédio específico, individualizado, cujo prédio vai servir, vai proporcionar utilidade para uma obra pública, para um serviço público ou até para um bem, que beneficia o interesse público. No caso das limitações administrativas, elas são gerais, se referem a prédios indeterminados. Esse caráter de generalidade das limitações administrativas as afastam da ideia de servidão administrativa. O fato é que a servidão administrativa não deixa de ser uma espécie de servidão, é uma servidão, mas é uma servidão sui generis. Aliás, no caso da servidão administrativa, ela poderia ser constituída ou por acordo ou por força de uma sentença judicial em caso de não acordo. Ou seja, primeiro o Estado tenta uma negociação com o sujeito para viabilizar aquela servidão. Não havendo possibilidade, sentença judicial. O interessante é que a servidão administrativa, ela não tem um regramento jurídico como a servidão de natureza civil. A servidão administrativa, por exemplo, ela aparece na Lei de Desapropriação, no artigo 40 do Decreto 3.365, que trata das
desapropriações e também aparece no artigo 10 da Lei 9.074/95, que fala sobre a expropriação de bens ou a instituição de servidão no que diz respeito ao setor energético, para fins de passagem de fios e tal, essa coisa relacionada à energia elétrica. Então, mas assim, um regramento próprio, uma disciplina jurídica própria sobre servidão administrativa não há. Ela está inserida na Lei das Desapropriações no artigo 40 e aparece também nesse artigo 10 da Lei 9.074/95, que cuida dessas questões relacionadas ao setor elétrico. Aproveitando a oportunidade, em relação a esse tema, eu gostaria aqui de conversar com os alunos para ver se há algum questionamento em relação a esses temas que nós estamos tratando aqui hoje. Servidão administrativa, ela pode gravar bem público? Essa é uma questão muito interessante, porque é possível que haja desapropriação de bem público. A própria lei de desapropriação permite essa situação, desde que haja aquele respeito entre de hierarquia. O poder público maior não pode ser desapropriado por um poder público menor. Prevalece o entendimento de que bem público também pode suportar uma servidão administrativa. A ideia é essa. Mais algum questionamento? Atos de mera tolerância podem caracterizar a servidão? Uma outra questão, essa é uma questão interessante também. Se atos de mera tolerância podem caracterizar servidão. Atos de mera tolerância não caracterizam servidão. Nós vamos voltar a falar desse tema na próxima aula, quando a gente tratar da presunção da servidão e do exercício da servidão. Um resumo da aula de hoje, para a gente fechar. Hoje nós tratamos das classificações das servidões, positivas e negativas. Falamos das servidões contínuas e descontínuas, aparentes e não aparentes. E também delimitamos a servidão de outros institutos jurídicos, como os direitos de vizinhança, a servidão administrativa e o usufruto. É isso. Bom, queria dizer que o e-mail aqui do Saber Direito é saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Já aproveito a oportunidade para convidar todos para a nossa próxima aula, que será a nossa quarta aula, quando trataremos especificamente sobre o exercício, até onde pode, quais são os limites que o prédio dominante tem, quais são as obrigações do prédio serviente, ou seja, o exercício efetivo da servidão. Muito obrigado, até a próxima aula.